E aí, rapaziada, beleza? Bom, hoje eu vou começar um novo quadro no canal que eu não pretendo parar, que é o quadro de leitura comentada, e que eu vou fazer de diversos livros austríacos. E eu decidi começar com o pé na porta já e fazer sobre o Manifesto Libertário do Murray Newton Rothbard. Foi o idealizador do anarcapitalismo, grande economista austríaco. Eu escolhi o Manifesto Libertário porque já é um livro completo sobre anarcapitalismo, então vocês já vão ficar ligados como é que funciona. E deixar duas ressalvas. A primeira é que esse quadro vai ser uma leitura comentada, então eu vou ler e escrever o que eu entendi, obviamente buscando ser o mais fiel possível, mas o melhor vai ser sempre você ir e ler o livro. E também, nada do que eu falar na leitura comentada vai ser a minha opinião, e sim a opinião do autor que está lendo o livro, que está escrevendo o livro. No caso da leitura comentada do Manifesto Libertário, a opinião do Rothbard. A minha leitura da opinião do Rothbard. Então, dito isso, a gente pode começar. O capítulo começa falando da eleição à candidatura presidencial libertária de 1976, nos Estados Unidos, onde o Partido Libertário conseguiu 174 mil votos em 32 estados, e o Congresso teve que classificar eles como o terceiro maior partido político dos Estados Unidos. E o Rothbard fala que foi extraordinário o fato do Partido Libertário conseguir esse tanto de votos, ao mesmo tempo que aderiu a uma nova ideologia nos Estados Unidos, que é o libertarianismo, e que pela primeira vez era um partido interessado num princípio e não só em conquistar empregos e dinheiro no sistema público. E aí ele se dedica a explicar o crescimento desse partido, que está tão dedicado a uma ideologia. Uma explicação é de que nem sempre os americanos foram desapegados a uma ideologia. Pelo contrário, alguns historiadores perceberam que a própria Revolução Americana não foi só ideológica, como também foi resultado de uma dedicação à ideia e às instituições libertárias. A ideologia libertária levou os revolucionários americanos a resistir às agressões cometidas pelo Império Britânico. Ele fala que os revolucionários enxergavam a liberdade civil e moral, a independência política e a liberdade de comercializar e produzir como parte de um sistema puro, coisa que o Adam Smith viria a chamar posteriormente de o óbvio e simples sistema de liberdade natural. A crença libertária veio de movimentos liberais dos séculos 17 e 18, mais especificamente da Revolução Inglesa do século 17. Por mais que só teve sucesso na sua terra natal, foi capaz de prever a Revolução Industrial, libertando a indústria e a produção do controle do Estado, porque o movimento liberal clássico foi uma poderosa revolução libertária contra a velha ordem. Esse regime havia imposto um Estado central e absolutista, e um rei que governava através do direito divino. Basicamente, o rei falava que ele era mandado por Deus e que ele governava porque ele era mandado por Deus. Então você não poderia questionar ele, porque ele é um enviado de Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Basicamente era isso, a justificativa do direito divino, que foi a primeira justificativa do Estado. Depois foi o contrato social, mas antes era o direito divino. O resultado disso foi uma Europa que ficou estagnada sobre uma teia de controles, impostos e privilégios monopolísticos de produção e venda dos governos centrais e locais aos seus produtores favoritos. E essa aliança foi chamada posteriormente por historiadores de mercantilismo, e isso revoltou os movimentos liberais e radicais do século 17 e 18. O objetivo dos liberais clássicos era o de promover a liberdade individual em todos os seus aspectos, tanto economicamente como socialmente. Eles queriam que a liberdade sobressaísse qualquer controle estatal e tirania do rei. Queria que as religiões parassem de ser impostas para que pudessem coexistir em paz. A paz também era uma crença das políticas dos liberais clássicos. E como as guerras eram vistas como algo criado pelos exércitos, marinhas e potências militares, que estavam sempre procurando a expansão, elas deviam ser substituídas por milícias voluntárias locais e por civis que apenas desejam lutar em defesa dos seus próprios lares e vizinhanças. Resumidamente, o Estado deveria ser mantido extremamente reduzido, com um orçamento muito baixo, praticamente desprezível. Os liberais clássicos nunca desenvolveram uma teoria de taxação, porém lutavam contra cada aumento e novo tipo de imposto.
E nos Estados Unidos, essa foi por 2 vezes a faísca que quase levou a uma revolução. Foi o imposto sobre os selos e o imposto sobre o chá. Os primeiros teóricos do liberalismo clássico foram os Levelers, durante a Revolução Inglesa, e o filósofo John Locke, no fim do século XVII, seguidos pelo True Wing. John Locke apresentou os direitos naturais de cada indivíduo em relação à sua pessoa e propriedade, e o propósito do governo estaria extremamente limitado a defender esses direitos, e apesar de que John Locke fosse bastante lido nas colônias americanas, ninguém calculava que sua filosofia poderia levar os homens a fazer uma revolução. Isso foi o papel dos Lockeanos do século XVIII, de uma maneira mais popular, impactante e apaixonada, e aplicaram a filosofia aos problemas concretos do governo, especificamente do governo britânico da época. Enquanto John Locke, como a pressão revolucionária poderia ser exercida quando o governo se tornasse nocivo à liberdade, John Trenchard e Thomas Gordon falaram que o governo sempre tendiam a essas destruições dos direitos individuais. Por mais que o pensamento liberal clássico teve seu início na Inglaterra, ele se desenvolveu mais radicalmente nos Estados Unidos, porque as colônias americanas estavam livres do governo que tinha um monopólio feudal, que estava muito entrincheirado na Europa. Nos Estados Unidos, os governantes eram oficiais coloniais britânicos e um monte de comerciantes privilegiados, que foram afastados com relativa facilidade por causa da Revolução e desistência do governo britânico. O liberalismo clássico, então, tinha um maior apoio popular e foi muito menos restrito institucionalmente nas colônias americanas do que em sua própria terra natal. Então aqui eu finalizo o primeiro tópico do primeiro capítulo da herança libertária e o liberalismo clássico, né? Que o Rothbard ele basicamente vai explicar como o liberalismo clássico impactou nos Estados Unidos e trouxe o pensamento libertário, né? Que vai se desenvolver. E no segundo capítulo que a gente vai estudar mesmo o que é o libertarianismo, né? A ideia do libertarianismo. Mas o primeiro capítulo é apenas a história, e esse é o primeiro tópico, ainda tem mais 3 para fazer vídeo. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like se você quiser. Valeu, até a próxima.